Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, o seu Filho, e do Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos ajuda na hora das nossas fraquezas, aquele que está aqui dentro de nós nesta noite. E por isso, em alguns momentos, pelo menos eu, quando adorava, parecia que eu queria subir naquele momento, porque bom, diz o salmista, é adorar o Senhor e render graças ao seu nome, ó Altíssimo. Meus amados irmãos em Cristo, há uma alegria muito grande para nós nesta noite. Talvez tristeza porque os bancos estão vazios. Quando chove já é um problema, mas há muitas pessoas enfermas nesta casa hoje. Mas eu quero dizer ao Senhor que aonde está 2, 3 reunidos, Deus está presente. E o louvor desta noite foi algo assim que alegrou a minha alma, alegrou o meu coração. E eu tenho certeza que Deus recebeu a nossa adoração. Eu quero lembrar a vocês que na semana de hoje a 8 é o Congresso de Mulheres. E a nossa preletora está até aqui hoje. Hoje, a partir de alguns momentos, ela deixará de ser uma preletora convidada, que eu vou apresentar ela como membro dessa igreja, vai ser preletora já como membro dessa igreja hoje aqui. Eu quero convidar o pastor Adilson Braga, Liliane Braga. Cadê a filhinha? A filhinha saiu, foi para a sala. Seria oportuno até chamá-la, que eu quero todo mundo aqui, porque esse é um momento assim extraordinário. Eu conheço a Adilson Braga quando nós estávamos ajudando o acampamento. O acampamento não, ali é lá em Mapele, lá dentro dos matos, onde eu estava comendo aquele feijão com focinho de boi, terrível. E eu tive esse prazer de conhecer esse menino. Lá naquela época era menino. Quantos anos faz isso? Um bocado de ano. Era um menino, evangelista. E graças a que essa semana nós conversávamos a respeito de muitas coisas. E ele preocupado, eu digo, a sua preocupação é só uma, é voltar para o campo, mas eu, porque agora seu pastor, amigo, parceiro, está voltando ao campo missionário e o mundo é a nossa casa. Aleluia! Se você é servo, nós somos servos juntos, nós vamos estarmos juntos e o nome do Senhor será glorificado. Pastora Liliane, por favor, não sei se alguém foi chamar a filhinha dela ali. E eu quero, nesta oportunidade, está sua irmã também ali conosco hoje, tem também alguém. Vem para cá, para junto de mim, fica mais perto. Está contundido. E o pastor Adilson Braga. Foi um momento assim de muitas conversas, muitas mentorias. Eu quero dizer uma coisa. Eu adotei, é adotado. E em meio a tantas lutas e conversas e mentoria, ele me chama de pai. Esse é meu pai. E eu não tenho um outro pai a não ser o Senhor. E perguntei a ele, preocupado em nunca me querer fazer algo que venha me desagradar. Eu disse, a única coisa que você vai fazer é ser servo. Seja servo. Vamos andar junto. O céu é a nossa morada, a casa grande de Deus. E eu conheci também esta mulher aqui. Batemos algumas. Mas hoje eu fico surpreso de ver a firmeza, o carinho. E assim como vocês têm carinho a mim, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Porque eu quero receber e eu quero que vocês recebam também. Fica aqui do lado.
o pastor Adilson Braga, Liliane Braga. Liliane é uma pregadora. Eu quero que a senhora não fique à vontade com a sua agenda. Talvez você não a veja aqui todos os domingos, porque ela tem uma agenda muito ampla. E aqui a liberdade reina neste lugar, viu? A única coisa que nós gostamos é de termos sempre essa... Pastor, eu estou ali. Eu estou aqui. O pastor Adilson é mais na dele. Mas a irmã, graças a Deus, Deus tem abençoado grandemente, você já conhece. Vão começar congregando aqui conosco, gostando. Você vai dizer, pastor, no primeiro culto administrativo eu quero ser membro desta casa. Eu quero caminhar com o Senhor naquela missão ali, eu quero me doar naquela missão ali. Eu quero dar a minha vida junto com o Senhor, porque o Senhor já está velho e eu quero estar sendo parceiro do Senhor ali naquele lugar. E eu glorifico a Deus por vocês. Eu glorifico a Deus por vocês. Dai-vos, pastores, segundo o meu entendimento. Nós estamos em uma sucessão pastoral. Está chegando pastor, talvez venha um pastor presidente. E vem mais pastores, porque nós vamos crescer, nós vamos crescer, nós vamos crescer juntos e unidos. O nome do Senhor será glorificado. Eu costumo dizer que o céu é o limite nosso e o limite dessa casa. Pode dar um glória a Deus? Mais um glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer, seja bem-vindo, família, em nome de Jesus? Mais uma vez, sejam bem-vindos, família pastoral, em nome de Jesus. Pastor Adilson Braga, pastor Liliane Braga, e o nome dessa moça bonita? Ágata. Eu sabia que era Ágata, mas eu queria que você falasse. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Aleluia. Soberano Senhor, nosso Deus, aqui está o teu servo, o teu ungido, a tua ungida, pastor Adilson Braga, Liliane Braga, Ágata. Aqui está essa família. Escolheu esta casa, Senhor nosso Deus, para servir ao Senhor com toda a inteireza do seu coração. Como ministro de Deus, eu peço que o Senhor o guarde. Eu peço que o Senhor venha derramar uma unção dobrada do seu espírito dentro do seu coração. Que a sua mente seja totalmente cristocêntrica. Que o seu coração seja iluminado e dirigido pelo teu Espírito. E que o seu corpo seja a morada total do Espírito Santo. E que o Senhor possa usar poderosamente para o louvor da sua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Esteja à vontade na casa de vocês. A semana que vem não é mais membro, viu? Não é mais convidada. E você hoje também não é mais convidado, não. Já vai pregar como congregado desta casa, porque a gente costuma fazer isso, né? Você me amou, eu te amei. Agora, você tem o direito de dizer assim, eu gostei de vocês, eu quero agora ser membro, eu quero vestir a camisa da fonte. Eu quero vestir a camisa da fonte. Vestir a camisa da fonte, você vai ser pastor de pequeno grupo comigo, né? Você vai estar andando comigo, porque isso é o vestir a camisa, é comprar a ideia, a igreja em ministério, igreja em pequeno grupo, igreja que quer abrir igreja que tem uma agência missionária que é o braço da igreja. Isso daí vocês vão construindo isso aos poucos. E se agradar, nós estamos juntos para abrir igreja, para facilitar. Aqui é um lugar onde Deus nos usa para facilitar a vida dos obreiros e das pessoas. Tem sido assim, vai ser assim na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem mais, pastor Adilson, o pregador da noite, com a palavra. Glória a Jesus.
A graça e a paz, queridos. Amém. É com muito louvor, com muita honra, que eu quero agradecer ao pastor Pereira, a sua família. É um amigo, é um pai, tem sido um canal de Deus para a minha família. Quero agradecer à igreja por nos receber como congregado desta casa. Como o pastor já falara, né? Você não vai ministrar nessa noite mais como um convidado, mas já como congregado. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Está ali também a minha irmã, está me acompanhando, em nome de Jesus. Mas sem muitas delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, em nome de Jesus. Há um tema proposto nessa noite: frutifique anunciando que só Jesus Cristo salva. Vamos fazer menção na leitura da palavra do Senhor. E creio que Deus fala lá conosco, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia. Antes ela faz o que te apraz. Glória a Jesus. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga: me aguarde. Eu te aguardando. É lá pertinho de Jó, entre Neemias. Você que já achou, abra no capítulo 3. Glória a Jesus. Você achou? Vamos ver para ganharmos tempo. Livro de Esther, capítulo 3, apenas um verso, verso 8. E diz assim: Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guarda eles as leis do rei, portanto é de proveito para o rei tolerá-los. Amém, queridos? Até aí. Já foi orado nessa noite. O livro de Esther, ele é escrito em uma época que ele vai nos mostrar que é pós-exílio. Já se cumpriu os 70 anos do cativeiro babilônico, e o Senhor encerra aquilo que ele tinha decretado através dos profetas, pelo pecado do povo anteriormente, que o povo ficava exilado por 70 anos na Babilônia. Mas quando nos deparamos no livro de Esther, vamos entender que é pós-exílio, mas o povo não volta para a sua nação. O povo ainda habita nessas províncias, em outras nações. Por quê, pastor? Jerusalém está destruído, Jerusalém está um caos. A prova disso é que quando Neemias está servindo ao rei em uma outra nação, que viu os seus irmãos de Jerusalém em uma viagem, e ele vai procurar saber como é que estão aqueles que restaram de lá do exílio, que ficou em Jerusalém. Eles vão dizer que eles estão em profunda miséria. A Bíblia diz que quando eles são exilados, os que eles não levaram foi aqueles os pobres. Mas agora, quando dão um relato a Neemias, você vai perceber que já não fala mais os pobres estão lá, mas já diz que eles estão em profundas misérias, que o caos piorou, que a situação está pior. E quando vemos o exílio acaba, se você for olhar cronologicamente, Neemias está
como está a Bíblia aqui, Neemias está antes de Esté, mas cronologicamente Esté é escrito primeiro. Esté, o livro de Esté vai começar a mencionar que o povo está ali, dentro daquela província do rei Assuero, na cidade de Suzã. E quando começa a contar a história, vamos perceber que é uma potência. E aquele homem começa a dar uma festa essa que diz que vai durar 180 dias. Imagine a potência e a riqueza que esse rei tem, para mostrar as suas riquezas, para mostrar os seus feitos. E chama todos os príncipes, chama todos os grandes, chama todos os poderosos. E diz que quando se infinda esses 180 dias, ele vai dar mais 7 dias para comemorar os 180. Dentro desses 7 dias, diz que ele vai chamar, no 7º dia, manda chamar a rainha Vasti. E quando ele manda chamar a rainha Vasti para se apresentar com a sua coroa real, uma mulher vistosa e formosa, a Bíblia diz que ela resiste a obedecer o chamado do rei. Me permita já começar a aplicar dentro dessa passagem, dentro dessa resistência, dentro dessa obediência, que Vasti, quando é chamada, parece que ela esquece alguns princípios, pastor. Porque ela esquece que ela é rainha, porque alguém investiu ela. E quem investiu nela, quem decretou, quem impulsou ela rainha foi o rei. Mas ela agora hoje, já sou rainha, eu não vou desobedecer. E por causa disso ela vai perder o seu cargo de rainha. Muitas das vezes, me permita dizer, oramos, pedimos algumas coisas ao Senhor, mas parece que quando alcançamos algumas coisas, começamos a esquecer o chamado de Deus em nossas vidas. Não temos mais tempo, não nos apresentamos mais. Esquecemos que tudo que temos já foi orado nessa noite, cantado. É porque Deus nos deu, é porque Deus nos guarda, é porque o Senhor nos protege. Me permita fazer esse paralelo, essa comparação. O rei chama, ela diz: eu não vou. Quantas das vezes o Senhor tem nos chamado? Quantas das vezes o Senhor tem confiado em mim, em você? Quantas das vezes, mas não temos tempo. Estamos na nossa zona de conforto. A rainha estava dando uma festa para suas amigas. Atenta nessa noite, que o Rei dos Reis, Ele confiou a mim e a você uma missão. O Rei dos Reis conta comigo e conta com você. Só que muitas das vezes não estamos dispostos e achamos que somos alguma coisa. Por causa dessa desobediência, a Bíblia vai dizer que ela sai, perde seu reinado e abre, neste momento, lugar para outro. E aí que vai entrar Esté. Esté é uma mulher que tinha todos os motivos. Pela sua idade, podemos se dizer que ela nasceu no exílio babilônico, com toda a dificuldade, fora da sua nação. A Bíblia diz que ela não tem pai, não tem mãe, criada por um primo. Tinha todos os motivos para ser uma pessoa amarga, tinha todos os motivos para ser uma pessoa talvez depressiva, ser uma pessoa para baixo. O passado viver presa na perdas, presa naquilo que causaram. Mas na primeira oportunidade que se tem, estão se escolhendo mulheres puras, mulheres virgens, para ser separada, para talvez ser escolhida para ser rainha. Esté estava pronta. E eu tiro algumas lições aqui. Esté não permite que o passado venha decidir o seu futuro. Esté não fica presa ao que aconteceu lá atrás. Porque talvez me fizeram aquilo, eu perdi aquilo. Fica preso e deixa de viver o novo de Deus.
Esther decide viver o novo. A oportunidade apareceu. Porque muitas das vezes temos ficado presos àquilo que aconteceu lá atrás. E ficamos nos vitimizando. Porque talvez foi a casa que eu cresci. Eu conversava com minha filha na moto e ela falava das notas. E tem uma menininha que ela disse, ela tira 9 e tira 10. Quando tira 9 chora e tudo. Eu digo, por que, filha? Ela só quer tirar 10. Eu disse, que bom, né? E ela disse, meu pai, mas também ela não faz nada, não brinca, não tem isso, aquilo, porque os pais dela não ligam, a mãe não liga. Aí eu disse, filha, você parou para analisar o que você está falando? Era para ser o contrário. Aqueles que têm um pai presente, que tem toda a situação. Um lar edificado, então que era para estar tirando os 10, está alegre. Mas você vê que com ela, com toda essa dificuldade, ela não se deixa atingir, não se deixa ser influenciada por essas coisas negativas, para que seja uma mal aluna, para que bagunce dentro da escola, para que está dizendo, minha vida é por causa disso, procurando um bode expiatório. A minha vida espiritual está assim por causa da igreja, a minha vida espiritual está assim por causa de alguém, o meu casamento está assim por causa de alguém. Vamos tomar a nossa responsabilidade e levantar a nossa cabeça, dizer, minha vida muda a partir de hoje. Minha vida muda a partir de hoje, porque quando Esther teve a oportunidade, ela não quis saber se estava em um outro lugar, em uma outra nação. Ela disse, a oportunidade que Deus me dá, e eu vou agarrar com toda a força. Eu vou agarrar com toda a força. Eu lhe trouxe aqui nessa noite, querido, para te dar uma palavra profética para a tua vida. Para que você não fique preso. Que o que temos mais vivido nos dias de hoje são as doenças na alma. Porque alguém está ferido. Algumas situações que não causaram, não estou dizendo que não te causaram, mas não se permita ficar preso por essas situações. Mas se levanta hoje, em nome de Jesus, e siga em frente, porque Deus tem o melhor para você. Esther segue, é escolhida como rainha, e a Bíblia vai dizer que nessa história o rei vai engrandecer um homem chamado Amã. Podemos dizer que era um homem cheio de maldade. E esse homem engrandecido, podendo fazer uma comparação com José para você entender, só abaixo do rei do Egito, foi ele abaixo do rei Assuero. E no edito tinha que todos reverenciar, todos se prostrar. E a Bíblia diz que aonde esse homem passava, todos se prostravam, todos reverenciavam. Mas as pessoas começaram a perceber que tinha um que quando ele passava, não reverenciava, não se prostrava. E começaram a indagar a Mardoqueu: o porquê você não se prostra? O porquê você não reverencia? E diz que ele faz pouco caso, não responde. Mas o texto seguinte vai dizer que essas pessoas mesmo vai chamar a mãe e vai dizer: Amã, todas as vezes que você passa, todas as vezes que você está ali, tem um homem que não se prostra, que não o reverencia, porque ele diz que é judeu. Entenda isso, querido, para os nossos dias. Com outras palavras, ele está dizendo, ele não se prostra, ele não se dobra, porque ele está dizendo que serve a um Deus diferente. Ele está dizendo que ele é crente. E muitas das coisas hoje tem nos feito nos paralisar e nos prostrar diante das dificuldades. Dentro da igreja somos fortes, cultuamos e adoramos. Mas
Mas talvez lá fora, diante da primeira dificuldade, diante da primeira investida. Eu lembro que minha esposa trabalhava em uma loja, em uma empresa na Morveza. E ela atendia o telefone, era caixa e atendia, e o chefe ficava, o gerente aqui. E muitas vezes quando a pessoa que atendia, ele dizia, não estou aqui não, não estou aqui não. Mas quando ela atendia, ele dizia, estou aqui não. Como é que eu vou dizer que você não está? E às vezes começamos a nos prostrar, a ceder a algumas coisas, quebrando princípios, porque achamos que não é nada. Era um gesto simples, se prostrar diante dele. Mas mais do que eu disse, eu não. Eu tenho um Deus, que é o único que eu vou reverenciar. As pessoas identificou que mais do que eu era diferente, pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo seu proceder. Veio saber a ideia de que eu não me importo porque eu sou judeu, depois que o indagaram. Muitas das vezes as pessoas, para saber que nós somos crentes, somos homens de Deus, temos que estar proferindo. Eu sou crente, eu sou da Igreja Batista Fonte da Vida. Mas me perdoe, irmãos, mas muitas vezes a minha atitude, a sua atitude não condiz com aquilo que dizemos que somos. E o Senhor nos traz nessa noite aqui, a partir de mim, é para dizer que as suas atitudes falem mais alto, que a sua atitude, o seu proceder, condiga com aquele que você diz que você serve, que pessoas queiram imitar, como Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eles perceberam que tinha algo diferente naquele homem, porque ele não se prostra, porque ele não reverencia. Somos observados o tempo todo. Pessoas querem ver essa essência de mim em você. Porque você é assim, você vai dizer, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu não sou boa coisa, mas eu cheio da presença dEle. Eu sou diferente. Porque Jesus tem umas coisas na Bíblia meio que é difícil de dizer assim, é fácil fazer. Se alguém tem algo contra você e vai ofertar, Jesus diz, não, não oferta não, para, vai lá, retrata. Mas você vai dizer, mas é ele que tem contra mim. Mas Jesus diz, é assim mesmo, você está cheio, vai. E mais do que eu é diferente. E a mãe começa a se enfurecer. Ele tem tudo. E aquele homem endemoniado começa a se enfurecer. Porque tem alguém que incomoda. Deixa eu te dar um recado nessa noite, irmãos. Precisamos incomodar o inferno. Precisamos ser crente diferente. Precisamos ser crente de oração. Precisamos ser homens e mulheres de Deus cheios da unção, que o inferno se incomode a tua presença onde você chegar. Ele começa a se incomodar com mais do que eu. Ele tem tudo. E ele começa a tramar. Eu vou aniquilar. Eu vou matar. Vai contar o texto que ora lido. Ele está fazendo um relato ao rei dizendo, tem um povo diferente. Entenda isso, queridos, que ele está dizendo que tem um povo fora da sua nação. Me permita fazer um paralelo, é o pastor permitir que todo mundo da Fonte da Vida, se em um lugar que não tem um evangelho, o povo vai dizer assim, ó, tem um povo diferente, que fala diferente, que anda diferente, que não cumpre algumas coisas. E eles começam a identificar e falam, o rei, ele não cumpre as suas leis. E o rei, despercebido, diz, faz o que quer, dá o anel. A Bíblia diz que naquele tempo imperava a lei dos medos, do persa não se revoga.
e se faz um edito. E diz, tal dia, tal data, todos morrerão. Quantas vezes, queridos, tem saído decretos e edito contra mim e contra você? Parece que nada vai mudar. Parece que a nossa vida vai parar. O inimigo se levanta de uma forma que parece que não tem saída. Quantas vezes, eu não sei se você já se pegou a pensar, a orar e dizendo, parece que Deus me esqueceu. Quantas vezes você se pega a orar e parece que o Senhor não está ouvindo a tua oração? Porque Deus é especialista em tratar comigo e com você. Até no silêncio de Deus, Ele está trabalhando no meu e no seu favor. Se você pegar, quando Moisés é escolhido, desde quando ele nasce do ventre da sua mãe, 40 anos ele vive no Egito, 40 vai viver lá no deserto, fugido. Quando volta, já volta quando Deus escolhe ele 80 anos. Deus já está trabalhando no escolhido para ser o libertador, mas Deus não falou nada com aquele povo que estava clamando. E muitas das vezes nos pegamos dessa forma. Quanto mais oramos, as coisas parecem que apertam, pastor. Quanto mais clamamos, as coisas apertam. Mas do que eu estava se colocando na posição, e por se colocar, as coisas apertaram mais. Em vez das coisas melhorar, vem agora um decreto: vamos eliminar todos. É como se dissesse, a família não tem mais jeito, joga pra cima. Não tem mais jeito a minha vida, eu vou abandonar tudo. Eu não consigo, é mentira do diabo. Eu venho aqui nessa noite para dizer que Deus cancela decreto. Eu vim dizer aqui que Deus pega o homem lá do pó, da onde está dizendo que não tem mais jeito, que estão te apontando. O Senhor está dizendo, eu te amo, eu te entendo. Porque esse mesmo homem que não se prostrava, esse mesmo homem que estava ali de pé, não reverenciava, é um homem que quando sabe que chega um edito, não tem talvez mais força para frutificar, talvez não tem mais força para anunciar, porque a Bíblia diz que todo Israel, todo aquele povo que está naquela província, só faz chorar e prantear e vestir pano de saco para se humilhar. Quantas vezes eu e você às vezes não temos nem força para vir à casa de Deus? Quantas vezes colocamos o joelho no chão, não sai uma palavra, só balbuciamos os lábios, porque está difícil. Deixa eu te dizer mais, muitas vezes somos julgados, porque está assim, porque não veio, às vezes não entende. Mas deixa eu te dar um recado, você tem um amigo consolador, que te entende, todos os momentos, sabe a tua dor, sabe a tua fraqueza, Ele está do teu lado todos os tempos. Você tem um advogado, mas pastor, a minha situação é outra, eu errei. Você tem um advogado para com um pai nessa noite, para dizer que ele está advogando na tua casa, a tua causa, e jogando todos os promotores por terra. Ficamos assim como Mardoqueu e aquele povo só pranteando. Muitas das vezes as lágrimas, mas pastor, não é aquela lágrima de como estava um louvor abençoado e a gente se alegrar, mas é lágrima de dor, é lágrima que não conseguimos ver uma esperança, é lágrima que parece que vai acabar no outro dia. Alguém vai dizer, Esther, o estado de Mardoqueu. Esther manda roupa limpa para vestir Mardoqueu com a roupa, tirar o pano de saco. Ele diz, eu não aceito, eu não quero. Esther manda a segunda vez, agora manda o eunuco de confiança.
Diz: procura saber qual é a situação. Por que Mardoqueu está daquele jeito? E ele faz saber a Esther sobre o decreto. E o saber, ele manda fazer um pedido: fala com o rei. Esther vai dar outra resposta a Mardoqueu e vai dizer: tem 30 dias que eu não entro na sala do rei, não sou chamado. E você sabe que pela lei, se alguém adentrar sem ser chamado e ele não levantar o cetro, não tem outra sentença a não ser a morte. Nesse diálogo, Mardoqueu vai dar uma outra resposta a Esther. E ele vai dizer: por acaso você, por pensar que está no palácio, será salva? Deixa eu te dar um recado: livramento virá da parte de Deus. A palavra Deus eu estou insinuando, porque no livro de Esther não fala Deus em hora nenhuma, mas vemos a ação de Deus em todo o tempo. Virá livramento da parte do Senhor, mas você e a tua casa, ele falando até dele mesmo, perecerá. Porque pensa, por estar no palácio, será salva. Me permita fazer um outro paralelo. Muitas das vezes pensamos, por estar dentro da igreja, estaremos salvos. Se não nos comprometemos com a causa, se não nos comprometemos com a palavra, se não nos comprometendo com aquilo que Deus nos colocou em nossas mãos. Esther toma um impacto e diz: convida a todos que você pode jejuar por 3 dias, que eu e as moças vamos jejuar, para que eu possa ir ao rei. Se eu perecer, pereci, mas irei lá. O fato de estarmos vindo cultuar, vamos dar um carimbo de sangue, mas nos comprometer com a palavra de Deus, com a causa de Deus, nos aproxima cada dia dele, nos modifica cada dia. Esther vai ao rei, acha graça, o rei levanta o cetro, e a Bíblia vai dizer que Esther convida o rei para um banquete com Amã. Perceba a situação quando tem alguém na brecha, quando deixa o inimigo travado. Amã vai chegar em casa muito alegre, dizendo que Deus fez, a grandeza, as suas riquezas. Fala com a sua mulher e seus amigos. Ninguém nunca foi convidado pela rainha, mas eu fui agora à noite e amanhã de manhã. Mas tem um que tira, com outras palavras, a minha paz. Eu fico perturbado só em pensar nele. É Mardoqueu que não se prostra, que não reverencia. Mesmo com o decreto, ele continua sem reverenciar. Mesmo com a luta, mesmo com a dificuldade, com outras palavras, você continua orando, você continua adorando, você continua buscando, e o inimigo fica perdido. Como é que pode? Está faltando tudo, as coisas têm dificuldade, e ele continua dizendo: só o Senhor é Deus. As coisas apertaram, o decreto veio. Eu não sei como você adentrou. O inimigo fica furioso. Estava sem força, cansado, as coisas não estão bem, mas decide ir adorar. Não sabe talvez como vai pagar as coisas amanhã. Talvez está uma dificuldade ou enfermidade, mas se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Amã fica furioso. Mesmo o texto, leia depois,
ele conta todas as suas riquezas, tudo que Deus tem engrandecido, que o Assuero, me perdoe, tem engrandecido. Ainda vai completar dizendo: a rainha nunca chamou ninguém. Mas tem alguém que está incomodando, tem alguém que está na brecha, tem alguém que está orando, tem alguém que não se prostra, tem alguém que incomoda o inferno. E eles vão aconselhar: faz uma forca, e amanhã de manhã mata ele, pede ao rei. E assim ele faz. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem guardado a mim e a você. Deus tem guardado a minha casa e a tua casa. Deus tem um controle de tudo. O texto vai dizer que teve uma vez que alguém tramou contra o rei, e Mardoqueu ouve e avisa ao chefe do rei, e é descoberto, aqueles homens vão ser mortos. Mas ninguém nem agradeceu a Mardoqueu. Quantas vezes é assim? Mas está escrito no livro de Deus. Enquanto Amã está tramando de manhã matar a Mardoqueu, o Senhor está tirando o sono de Assuero. Entenda que aquele que nos guarda não dorme. Enquanto ele está conversando com a esposa e aqueles tramando a morte de Mardoqueu, Deus está tirando o sono de Assuero e dizendo, e ele pega o livro das crônicas e começa a virar a página. Jesus está dizendo: não é essa, vira outra, não é essa. E chega, e ele vai começar a ler daqueles que tramavam a sua morte, e quem o avisou. E ele disse: o que fizeram a este homem? O pessoal disse: nada. Ele disse: nada, não. Amã vai chegando com sua proposta para destruir a vida daquele que anda na brecha. Mas antes mesmo de ele abrir a boca, Assuero vai dizer: o que faço eu a um homem honrado? A Bíblia vai ser explícita e dizer que ele coloca no coração, achando que é ele, e ele quer ser como se fosse o rei. Pega a melhor veste do rei, o cavalo que o rei anda, a coroa do rei, coloca sobre esse homem, pega um príncipe e sai pela rua, dizendo: assim se faz a um homem honrado pelo rei. O rei vai dizer: assim seja feito como suas palavras, e nada mude. Pegue tudo e vista Mardoqueu, faça com Mardoqueu. Entenda, querido, que Deus tem guardado. Às vezes você está preocupado, achando que Deus te esqueceu, o inimigo está travado, mas Deus está te guardando. Enquanto Ele está tramando, o Senhor está desfazendo, tirando o sono de A, tirando o sono de B, movendo os céus em seu. Mardoqueu está lá, humilhado, em pranto, chorando, talvez até esquecido, entre aspas, me permita, para ver se Esté ia fazer alguma coisa, porque estava lá dentro. Mas ele diz: eu não me dobro, eu não me vendo, eu tenho princípios, eu sei em quem eu tenho crido. E diz que Amã sai com Mardoqueu pela rua e faz tudo aquilo que ele tinha dito. Depois Mardoqueu volta àquele mesmo lugar na praça, e diz que esse homem chega enfurecido em casa, e quando ele conta, a mulher diz a ele: se você já fez isso para este homem judeu, tu já caíste diante dele. Teus inimigos, queridos, o Senhor vai se encarregar. Todos os demônios, todo principado, potestade, se encarregar de derrotá-los diante da tua presença. O Senhor é contigo. Fica firme, se fortalece nele. No momento certo, o Senhor se levantará. Ele não tarda, ele não chega nem adiantado nem atrasado. Talvez para mim, para você, por estar doendo,
últimos dias eu e minha esposa falava assim: rapaz, parece que Deus fala com todo mundo, só não fala com a gente. Eu tive com o pastor Pereira em um lugar para comprar algo para aqui. E Deus usou uma mulher profeticamente, né, pastor? Ele saiu e disse: rapaz, só não fala comigo. Graças a Deus, curou meu pastor, foi profético e ela continuou lá em uma unção terrível. Eu disse à minha esposa, eu fiquei assim pertinho, eu digo: agora vai ser eu. Eu digo: agora nem que diga assim, eu estou te vendo, nem que Deus dizia assim: Jesus, se for para exortar, exorta. Mas Deus sabe como trabalhar. Eu dizia: Pia, enquanto nós estivermos nessa agonia, o Senhor não fala. Ele trata com você, Ele sabe, Ele é especialista como tratar comigo e com você. E quando a mãe está lá contando a sua mulher o ocorrido, triste, choroso, o eunuco o traz para o banquete da manhã. E o rei pergunta a Esther: qual é a sua petição? E qual é o seu requerimento? Esther só diz: a minha petição é que poupe a minha vida. E o meu requerimento é que poupe a minha geração. Porque tem um homem que fez um edito maligno, mau, para aniquilar as nossas vidas, aniquilar eu, rainha. E este homem é ele. Diz que o rei sai enfurecido. E quando ele sai enfurecido, a mãe vai se jogar aos pés de Esther para chorar. E a Bíblia diz que ele se deita como se estivesse no leito perto. Quando o rei volta, diz: até na minha casa já está tentando, como se insinuasse, ele encostar em Esther. Aí o eunuco diz: ele fez uma forca para mais do que eu. O rei diz: enforca ele mesmo. Deixa eu te dar um recado, queridos. Não se preocupa não. Quem te guarda é o Senhor. Ah, mas estão planejando, estão falando, estão se levantando, estão maldizendo. Deixa, a justiça é de Deus. Às vezes dói algumas coisas, às vezes a lágrima desce. Mas saia daqui hoje fortalecido no Senhor. Descansa nele. Se aproxima mais de Deus, para que Deus possa fazer maravilha. Muitas coisas não acontecem na minha vida, na tua vida, é porque muitas das vezes deixamos na mão de Deus. Mas quando começam as coisas a apertar alguma coisa, eu vou resolver desse jeito, eu resolvo desse, já não está mais na mão de Deus, já tomamos da mão dele. Somos imediatistas, queremos as coisas muito rápido. E o Senhor tem os seus meios de trabalhar. Se não me falha a memória, José tinha 17 anos, quando Deus dois sonhos. Não disse como seria o processo. Depois de 13, se não me falha a memória, José vai chegar ao governo do Egito. Mas foi um processo de Deus trabalhando e preparando. Tem coisas que Deus nos deixa passar para tratar conosco, para tratar com o nosso caráter, para nos aproximar mais dele, para orar mais, para buscar mais, para estar mais próximo de Deus e exercer a chamada e frutificar com Cristo. E diz que quando este homem morre, tudo que era dele passa a ser de Esther, agora vai ser de mais do que eu. Mas eu quero fechar nessa noite com uma, se é que eu posso chamar de uma frase, que a lei do medo e do persa, ela não se revoga. E todos os judeus, até Esther, está condenado à morte, está condenado ao problema, está condenado, parece que não vai mudar. E o rei vai dar um anel a Mardoqueu para que ele faça conforme a direção que ele achou. E a Bíblia diz que ele só vai dizer que na mesma data, pastor, todos os judeus se levante, tome ânimo, lute, aniquile todos os inimigos. E quando essa carta chega na mão dos judeus, já não tinha mais choro, começou a ter alegria. Quando essas cartas chegam na mão deles, é como se ele dissesse: Deus é comigo.
coisas que eu e você queremos que Deus faça, mas não é Deus que vai fazer. Tem coisas que o Senhor está dizendo nessa noite para você. Levanta. Levanta a tua cabeça. Se fortalece. Deus está dizendo para você, porque deu errado uma vez, deu errado a segunda vez, vai deixar de sonhar. Volta a sonhar hoje. Volta a projetar hoje. Volta a colocar na mão de Deus hoje. Jesus está dizendo: eu não quero ver mais lágrimas de dor, lágrimas de pranto, já não se alimentar mais. Não. Eu quero agora que você chore quando você botar o seu joelho no chão e ser envolvido pela minha presença. Eu quero essa lágrima. Quero que você se prostre, mas se prostre diante da minha presença. Que o Senhor te fortalece nessa noite. O Senhor te enche nessa noite com a graça. E a palavra nessa noite, Ele diz: eu te fortaleço. Dizendo que Deus vai te tirar do problema, porque Ele não tirou os judeus. Ele podia, de todos os jeitos, Ele pode. Ele disse: levante. Diante de qualquer coisa, vai em cima dos seus inimigos. Ele está dizendo nessa noite: não sei qual é o teu problema, eu não vou ficar. Levanta de madrugada, vai para cima daquele que está causando esse dano. Levanta e começa a gritar, reclamar e dizer: Senhor dos senhores, paralisa essas potestades, essas legiões que se levantaram. Quase hoje nós estávamos aqui, pastor, quase 4 horas da tarde, minha esposa tomou uma queda dentro de casa. Uma torneira quebrou, vazou, daí fazendo força, vocês viram mancando. Foi um dia eu falava com minha irmã, disse: minha irmã, eu sei por que é. Vamos ser apresentado na igreja, você está debaixo de uma cobertura espiritual, está ministrando. Entrei no quarto e comecei a orar. E o Senhor está dizendo assim: eu estou te dando força nessa noite. Esquece o passado. Como assim, pastor? Tenho amnésia? Não estou dizendo isso. Mas não permita que ele decida o teu futuro. Não permita que você fique pela uma coisa que foi lá atrás. Pega a experiência. Muda o comportamento. Como assim, pastor? Não estou dizendo que ele tem pecado errado. Mas o teu proceder fazer aquele tema, você vai frutificar de uma forma tão grande. Deus quer liberar uma força, queridos, para a tua vida nessa noite. Estou dizendo que não vai ter problema. Aquele que vos fala passa por problema por alguns. O Senhor está dizendo: eu sou contigo, eu te fortaleço, a minha graça te basta. O Senhor quer te convidar para uma intimidade, para você viver o novo de Deus, para você estar fortalecido com Cristo, a tua casa ser um pedacinho, a gente costuma brincar, um pedacinho do céu, cheio da graça. Pessoas vão te procurar para dizer: eu não estou bem. Você vai olhar: eu sei quem é. E vai orar, porque você é um canal de Deus. Me permita fazer uma oração pela tua vida, se você puder. Fica de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você puder. Você e Deus sabem como você adentrou nesse lugar. Fala com Ele nesta hora.
Faz uma reflexão na tua vida nesse momento. Quem tu eras, como tu estás. Quantas avalanches, quantas tempestades. E quem sou eu para te julgar? Mas eu quero te dizer que o Senhor está neste lugar. E disposto para que você saia daqui diferente, fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero clamar ao Senhor, eu quero bendizer a Ti. Não temos outro Deus além do Senhor. E eu quero clamar ao Senhor agora em favor da minha vida, em favor da tua igreja. Tu conheces a necessidade de cada um. E eu quero te pedir, Senhor, alcança os teus filhos agora. Visita a alma dos teus pequeninos. Quantas vezes, meu Deus, estamos sorrindo, mas a alma está chorando. Eu te peço, vai lá, Senhor, cura as feridas. Muitas vezes a pessoa tem vontade, mas não tem força, Senhor, porque talvez, meu Deus, o que fizeram, a marca, Senhor, deixou uma cicatriz ou ferida muito grande, mas o Senhor é especialista. Eu te peço nessa noite, dispensa uma unção de cura. E visita os corações nesta hora. Visita as mágoas. Meu Deus, aqueles que estão feridos. Meu Deus, que o Senhor libere força para os teus filhos liberar perdão. Meu Deus, que as situações do passado possam ser lançadas do mar do esquecimento. E teus filhos possam viver o novo contigo. Delibera força para os teus filhos. Assim como foi, meu Deus, com um povo judeu que recebeu aquela carta e se alegraram. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor fale com teus filhos. Visita com a tua presença real, com a tua unção. E profetizo, meu Senhor, que a vida dos teus filhos será diferente. Diante das dificuldades, diante das lutas, meu Deus, levanta os teus filhos fortalecidos espiritualmente nessa noite. E agracia os teus filhos, em o nome de Jesus, Senhor. Alcança o lar representado de cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Que a tua mão sacrossanta esteja estendida. E que todo mal agora possa ser disperso, destruído. Em o nome e para a glória de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe, pastor Pereira. Mardoqueu viveu o novo de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Dê um brado de glória. Mais uma vez, você quer viver o novo de Deus? Dê um brado de glória a Deus. Nós vamos viver o novo de Deus. Baseado nesta palavra profética desta noite. Eu vou viver o novo de Deus. Eu gosto de você estar aqui dizendo a você mesmo: eu vou viver o novo de Deus. Eu vou frutificar para honrar, para engrandecer o nome do Senhor. Igreja do Senhor, você tem uma responsabilidade essa semana de orar pelo congresso de mulheres. Às 6 horas da manhã nós temos
um grupo de senhoras que estão aqui na igreja orando. Eu quero que vocês do ministério de oração dessa igreja acrescente o nome do pastor Adilson, da pastora Liliane Braga de Ágata. A partir de hoje, a vida deles é responsabilidade espiritual dessa igreja. Eu sou seu colega, seu irmão, o seu pastor. Se tocar em você, tocou em mim. Porque essa responsabilidade eu recebo de Deus nesta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo, repouse sobre a igreja de Deus aqui, a igreja de Deus que está em casa, a igreja de Deus que está espalhada em todo o mundo, e a igreja de Deus aqui diz amém? E graças a Deus, aplauda o Senhor, glorifique, exalte, bendiga o nome dEle, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Glória seja dada a Ele eternamente. E amém. E eu profetizo uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção de Deus na vida de todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Essa igreja agora é a sua igreja. Esse pastor é o seu pastor. E esse povo é o seu povo.